Bom, Joel, vamos falar agora do impacto na economia, né, da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para um terceiro mandato como presidente do Brasil. O mercado sempre reage, né? E o que a gente está sentindo agora é uma queda forte, significativa do dólar, que começou em leve alta, depois despencou e assim continua. Está caindo 1,84%, cotado a R$ 5,20. E a gente tem também a operação da Bovespa caindo um pouquinho, em alguns momentos próximo da estabilidade, agora com uma leve queda de 0,1%. Para a gente entender os impactos no mercado financeiro, o que a gente deve esperar do governo de Lula, está com a gente aqui a Juliana Rosa, que é especialista no assunto e sempre nos atende para falar sobre isso. Né, Ju? Tudo bem? Boa tarde para você. Oi, Ju. Bem-vinda, minha amiga. Tudo bem? Boa tarde, Ana, Joel. Boa tarde aí para o nosso ouvinte / telespectador, que eu acabei de ligar a câmera aqui, para quem vê a gente pelas redes sociais, né? Vamos lá, exatamente. No nosso youtube.com/RádioBandeirantes-Oficial. Essas mudanças, elas fazem parte de uma projeção para o desconhecido. A realidade é essa. E quando você faz esse tipo de projeção, é claro que você movimenta, ou positivamente ou negativamente. Qualquer mudança leva a isso. O que é que você consegue dizer agora, nessa segunda-feira, até esse momento, às 2h37, em relação ao mercado? Os movimentos foram surpreendentes? Já era algo esperado? Qual a análise que você faz? Ô, Joel, a abertura foi dentro do esperado, porque o dólar abriu em alta, abriu valendo R$ 5,40, com uma alta de 2%, e agora, como a Ana estava dando, de R$ 5,40 já está agora R$ 5,19. Então, a abertura foi dentro do esperado, porque se previa já uma reação negativa na abertura dos negócios hoje no mercado financeiro. A Bolsa chegou a cair mais de 2% na abertura, mas chegou a subir agora há pouco. Estava em alta a Bolsa aqui de São Paulo e agora começou a ceder de novo, mas está perto ali da estabilidade, queda de 0,08%. Então, o que acontece é que houve uma recuperação, tanto do dólar quanto da Bolsa. E é uma leitura até surpreendente, porque não que se esperasse um grande desastre nessa segunda-feira, porque as pesquisas já indicavam, mesmo ali muito próximas, né? As pesquisas indicando os dois Ju, muito próximos. Mas próximos. não dá para dizer que é um resultado, de certa forma, positivo, porque eu ouvi, você deve ter ouvido também no final de semana, que havia até possibilidade de um circuit break na Bolsa, que é quando os negócios são interrompidos, quando ela bate 10% de queda. Você ouviu alguma coisa nesse sentido? Dá para dizer que a reação negativa ficou aquém do esperado? Poderia ter tido uma reação pior, Joel. Claro, a gente não tem como prever, mas o que eu estava apurando na sexta-feira é que o mercado se posicionou esperando a possibilidade de vitória do Bolsonaro, porque o mercado financeiro tem uma visão de que a pauta econômica, embora a gente não saiba, né, os detalhes, porque infelizmente a gente não teve como aprofundar as pautas econômicas durante os debates, mas a visão era que o Bolsonaro, com um papel mais liberal da economia, era mais bem visto, com uma visão de privatização, né, com menor participação, menor peso do Estado na economia, e o governo Lula com uma visão contra privatizações, de maiores gastos públicos. Então, a percepção do mercado seria negativa nessa segunda-feira. Mas como o Lula já aparecia, né, em todas as pesquisas, aqui, inclusive do mercado financeiro, com uma vantagem, então a chance do Lula já era considerada maior do que do Bolsonaro. Então não chega a ser uma grande surpresa nesse sentido, né? Agora, o que acontece nesse momento, Joel, Ana, é que a percepção é que o Lula, para poder governar, ele vai precisar fazer coalizões ali no Congresso. E não só com o pessoal da esquerda, com o PSDB, vai ter que fazer contratos ali de parcerias, né, de coalizões com a direita, porque senão o risco é de paralisia das pautas. Então, o grande desafio desse governo é encontrar ali um caminho do meio. O copo meio cheio disso que é o que o mercado financeiro lê nesse momento, é que pautas mais radicais,
não tem um espaço dentro dessa coalizão mais com o Centrão, né? E com uma oposição majoritária ali no Congresso ao governo Lula. O copo meio vazio é justamente a dificuldade que ele tem nesse momento de a gente saber exatamente o que ele vai conseguir entregar, né, dessas pautas econômicas que se promete, Ana, durante a campanha. É que pintou uma informação de momento importantíssima, viu, Ju? Acompanha aí. E que tem a ver, inclusive, com a questão da economia, porque tem várias manifestações acontecendo e manifestantes acabaram de fechar a rodovia Fernão Dias, ligação de São Paulo com Minas Gerais. O bloqueio é na altura de Vargem, que é bem no limite entre São Paulo e Minas Gerais. Bloqueio dos dois lados. Polícia Rodoviária Federal informando que manifestantes atearam fogo em pneus ali na pista. O bloqueio maior é na direção de São Paulo. Para São Paulo não passa ninguém. Para Minas Gerais o pessoal está passando por um cantinho de pista por causa da fumaça. Então, Fernão Dias fechada na altura de Vargem, principalmente na direção de São Paulo. Fique atento aí com o caminho. Ô Ju, como você disse, o mercado financeiro apostava numa reeleição do Bolsonaro, o que não aconteceu negativamente para eles, isso foi ruim, né? Agora, me fala uma coisa, o fato do Congresso ter maioria conservadora, economicamente, é bom? O mercado já consegue pensar nisso, que tem o presidente que é o Lula, que não é o presidente que eles queriam, mas que há um Congresso hoje, de certa forma, conservador, economicamente falando, que pode fazer um balanceamento entre essas duas coisas? Exatamente, esse é o ponto, Joel. A campanha mesmo acabou levando o Lula para o centro, porque ele ganhou as eleições porque precisou fazer alianças fora da esquerda. Então, esse caminhar para o centro já promove ali essa visão de que pautas mais radicais não têm um espaço nesse governo. Então, esse é um ponto que é visto como positivo. O ponto negativo, Joel, é a dificuldade de fazer essa composição com um Congresso que não é aliado desse governo. Então, o risco, né, na pior das hipóteses, é uma paralisia das pautas econômicas. Então, o que se vê de copo meio cheio nesse momento é que a possibilidade de caminhar, no fundo, Joel, para uma pauta que acaba sendo muito parecida de um candidato ou de outro, pelo menos nos primeiros 100 dias, que é quando se avalia ali quais seriam as prioridades nesses 100 dias. Eu conversei hoje com o ministro Henrique Meirelles, que é o mais cotado para assumir o Ministério da Economia, e o que ele me explicou é que eles não vão chutar o pau da barraca na questão do gasto público, não. Porque esse é o temor do mercado, porque o governo Lula promete, por exemplo, voltar com uma série de programas de infraestrutura, de construção, que são importantes para movimentar a economia, mas não diz de onde que vai tirar o dinheiro. Então, a preocupação de se gastar muito e provocar um rombo maior nas contas públicas, o ex-ministro Henrique Meirelles estava me explicando que eles não vão fazer isso, eles vão fazer uma espécie de exceção para poder fazer alguns gastos extraordinários que são considerados fundamentais, como o Auxílio Brasil de R$600, né? Mas que eles não vão fazer uma irresponsabilidade. Verdade. Então, acho que o mercado está acreditando nesse equilíbrio, entende? No meio do caminho. Equilíbrio importante em todos os sentidos. Foi o que nós falamos há pouco. A situação e a oposição tem que ter um balanceamento. Não é? E isso já está nítido aí que deve acontecer. Juliana Rosa, nossa especialista em economia, além de ser gente boa pra caramba. Muito obrigado, viu, minha amiga? Um beijo para você. Valeu. Vocês que são. Um beijo grande. Até mais.